Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Deixa eu encostar essa porta aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Quem achou, diga amém. Nós leremos do verso 1 ao verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, para que vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Feche os teus olhos, oremos, curve sua fronte. Pai querido, Deus da eternidade, te agradecemos, Deus, por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados teus filhos, de termos a nossa vida lavada, Pai, remida pelo sangue precioso do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, por cada família que hoje estão aqui conosco, Pai. Obrigado pelos irmãos que vieram de Sorocaba, fizeram uma viagem para estarem aqui. Que o Senhor os abençoe ricamente, como também lhe pedimos para todos os que são já daqui de Osasco, Pai. Que esse dia o Senhor possa receber cada oferta, Senhor, cada louvor, cada pedido, cada gesto, cada encenação, porque é tudo para o Senhor, Pai. Nós te agradecemos desde já e pedimos que o Senhor fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Amém aí? Está quente aí ou não? Amém. Aqui em cima está quente. Deve ter umas 2 rodelas de pizza aqui no meu sovaco, por isso que eu não tirei o casaco aqui, senão ia... Aquela hora que alguém pediu, né? Os irmãos, levanta a mão aí. Eu falei, não faz isso não. Né? Já que venceu aí o sovaco aí de alguém. Mas, irmãos, eu queria dizer a todos, culto de Páscoa, todo mundo, não é? Querendo saber o que é Páscoa, o que significa Páscoa. Eu tenho a impressão que todo mundo já sabe, né? Na escolinha dos meus filhos veio um bilhetinho dizendo que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas... Como é que era? Cadê a Ellen? Não está aí? Mas foi Jesus, é alguma coisa assim. A rima no final é Jesus. Então a gente sabe, e todos os que são cristãos já há um certo tempo, eu tenho absoluta certeza e convicção de que você sabe que a Páscoa não tem absolutamente nada a ver com o coelho, até porque coelho não bota ovo, né? E é coelho e não é coelha, inclusive, não é? E ovo de chocolate. Isso não tem nada a ver. Mas se fala da passagem, o famoso Pessach, né, em hebraico, que significa uma passagem. Algumas pessoas pensam que é tão somente pela libertação do povo do Egito, a saída da escravidão e coisas assim. Mas a festa judaica da passagem, o Pessach, a Páscoa, ela se refere à passagem do anjo da morte. Você deve se lembrar que a orientação que Deus deu a Moisés é de que todos que fossem do povo de Deus tinham que imolar um cordeiro e pegar o seu sangue, passar nos umbrais da sua porta, porque passaria o anjo. E quando esse anjo, o anjo da morte, passasse nas portas em que ele visse a marca, o sangue nos umbrais, nessas casas o anjo da morte não entraria. Essa é a celebração da passagem. Da mesma forma, nós celebramos também a Páscoa.
E ontem, conversando com familiares, eu perguntei, eu não sei se todos sabem, quantas vezes nós, cristãos, celebramos a Páscoa por ano. E aí alguém disse, uma. O outro ficou na dúvida e disse, 2? 3? E aí começaram os palpites. Nós aqui, pelo menos na nossa comunidade, a gente são no mínimo 12 vezes. Para cada mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é a nossa Páscoa, meu irmão. É a nossa celebração da Páscoa. E hoje estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque houve uma passagem. E porque estamos debaixo do sangue do Cordeiro, a morte já não tem mais domínio sobre nós. E louvado seja Deus, porque tantas coisas são investidas contra nós, mas o sangue precioso de Jesus é sobre mim e sobre você. E quando o diabo olha para mim e para você, ele não mais te enxerga, meu irmão. Ele não mais enxerga essa natureza podre, pecaminosa, decadente. Mas ela enxerga o precioso sangue de Jesus, que nos guarda e nos livra de toda a nossa iniquidade. E por causa disso, nós também tivemos uma passagem. Saímos do Egito, saímos da nossa escravidão. Mas louvado seja Deus, porque encontramos vida na morte de Cristo. E nessa manhã eu queria que pensássemos um pouquinho sobre esse texto que se encontra no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Ele diz, palavras do Senhor Jesus, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. Quando Jesus se refere a essas moradas, eu tenho para comigo que muitas pessoas têm dúvida, ou pressupõem alguma coisa. Há quem pense que as moradas são celestiais, que está lá no céu, é a nossa mansão celestial. Tem hinos que falam sobre isso, as ruas de ouro e as nossas mansões. Há quem diga tanta coisa acerca disso, mas nessa manhã é muito importante que eu e você saibamos a que se referem essas moradas. Em algumas Bíblias talvez estejam mansões. E para que a gente consiga entender, meu irmão, a que se refere isso, é preciso que a gente pense com a cabeça. Alguém fez o sinal para mim? Tudo bem aí? Fez assim para mim? Está escondido atrás da árvore aí? É necessário que a gente pense com a cabeça de uma pessoa que vivia naquela época, de um judeu. Quando se diz casa do meu pai, o que passa na cabeça de um judeu? Alguém aqui arrisca um palpite? Quando Jesus diz a casa do meu pai, ninguém arrisca nada? Não quer dar nenhum chute na pessoa que está na sua frente? Dá um chute nela aí, para ver se ela acorda. Ninguém arrisca nada? Nenhum palpite? Quando Jesus entra, se nós lembrássemos lá no capítulo 2 do mesmo Evangelho, segundo João, lá no capítulo 2, é uma comemoração de Páscoa. Jesus vai até algum lugar para celebrar a Páscoa, porque Jesus também foi judeu. E ele, quando está lá, ele chega, ele fica muito bravo, muito agitado, porque ele olha para a casa do pai e vê que transformaram a casa do pai dele no quê? Num grande comércio, mercado, negócios. Então, o que é a casa do pai? O templo. Para o judeu, a casa do pai significava o templo. Por isso Jesus disse, esta é uma casa de oração. Vocês transformaram a casa do meu pai em um grande negócio. E ele faz tudo o que faz ali. Então, quando Jesus diz para aquelas pessoas que são judeus, aqueles homens e mulheres que ouviam Jesus falando, quando ele se refere à casa do pai, ele está dando clara indicação do templo. E ele está dizendo, no templo de habitação do meu pai existem várias moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus está dizendo, eu não estou aqui de brincadeira com todos vocês. É sério. E ele diz mais, e se eu for para a casa do meu pai, eu volto para buscar você.
E algumas pessoas se incomodam com esse se, e se eu for? Ele está dizendo, se eu for, porque eu vou. Eu não só vou, mas eu volto e vou buscar todos, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Mas aí tem uma outra coisa importante para a gente olhar nesse texto, no versículo 3, que diz assim: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quando a gente diz assim, estiver, quer dizer, se eu estiver na casa da minha mãe, se eu estiver na casa do meu pai, remete a uma situação futura. Essa é uma tradução. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Mas o texto original, o verbo não está nesse tempo, indicando futuro. O verbo é o eimi. E eu não sei se você vai se lembrar, mas quando Jesus diz ego eimi, ele diz eu sou. Não é eu serei, eu sou. Portanto, não é onde eu estiver, mas é onde eu estou. Bom, se vocês estarão onde eu estou, Jesus não está falando do céu. Porque para que a gente chegue ao céu, não é? A não ser que a gente seja arrebatado, para que a gente chegue ao céu, a gente precisa fechar os olhos, descansar e seguir viagem para a Nova Jerusalém. Então, de que lugar é esse que Jesus fala? Que novas moradas são essas que Jesus comenta que constrói? Porque lá no capítulo 2 do Evangelho segundo João, depois de dizer que eles estão tumultuando tudo, fazendo a casa do Pai como um grande comércio, um grande negócio, as pessoas dizem para Jesus, mas com que autoridade você vem falar esse tipo de coisa aqui? Em outras palavras, quem é você, rapaz? Que sinal você pode me dar para que eu acredite no que você está dizendo? E Jesus disse, derrubem esse templo e eu o construirei ou levantarei em 3 dias. E João é muito claro em dizer que ele se referia ao seu corpo. Quem é o corpo de Cristo, irmão? Hã? Está confuso? A igreja. Então quem são essas grandes moradas que a casa do Pai está cheia? Somos todos nós. Na primeira epístola de Pedro, Pedro diz que nós somos pedras vivas no templo do Senhor. A habitação do Senhor agora não é mais em lugares feitos por homens. E se nós observássemos ainda mais acerca da palavra de Deus, veríamos o seguinte, que quem deu a ideia de templo para o povo judeu foi o Senhor. E como era o templo antes? Os irmãos já ouviram falar sobre o tabernáculo? Como funcionava o tabernáculo? Deus deu todas as orientações sobre o material que se usava, o tamanho, os espaços, como a gente diz, né, o layout do templo, foi Deus quem deu. E esse templo era parado, meu irmão, ele ficava como é esse lugar aqui. O templo, ele era móvel. Uma hora estava aqui, outra hora estava lá. E Deus fez assim porque Ele quer transitar no meio do seu povo. Deus não está parado. Mas de repente vem alguém e tem uma ideia. Esse alguém é Davi. Nós vamos construir um templo ao Senhor. E aí Deus visita o profeta no sonho dizendo, ei, quem é que pediu para fazer templo? Eu não pedi nada. Por que vocês vão fazer templo? Mas construíram um templo do Senhor, para o Senhor. Esse templo tem endereço fixo, lugar fixo, que não se movimenta. Quando Jesus diz que Ele vai trazer todos nós para junto de si, para que onde Ele está nós estejamos também, Ele construiu em mim e em você a sua morada. Não é lá no céu, meu irmão, que nós compactuamos do milagre que a cruz proveu para mim e para você, mas é desde o dia de hoje, nós já somos moradores do céu.
Ainda não estamos lá, mas nós já somos pertencentes a esse reino. Nós chegaremos lá. Enquanto não chega, nós estamos aqui vivendo e fazendo a obra do Senhor, mas nós somos o templo de Deus. E isso foi conquistado, meu irmão, a preço de sangue, morte e morte de cruz. Se lêssemos o capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo habitou entre nós, meu irmão, vem da origem ou da palavra grega skené. A variação desse verbo, a forma como está escrita lá, esse verbo skené quer dizer tabernáculo. O verbo de Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. Deus nunca teve um endereço fixo. Deus sempre teve mobilidade no meio do seu povo. A sua glória sempre andou e transitou entre nós. E quando ele vem, ele diz: este templo será derrubado e em 3 dias será erguido novamente. E acontece que Jesus passa por todo o momento da Semana Santa, como se diz por aqui, né? Passou por todo o sofrimento, passou pelo Calvário. Ele passa, naquele período de paixão, todo o sofrimento, como foi retratado aqui. Morre, é sepultado, e as condições do seu sepultamento, eu acho que os irmãos já conhecem. Ele é levado para a sepultura de uma pessoa que tem uma certa condição financeira, e eles colocam uma pedra muito grande na frente, e tem um único objetivo, porque Jesus dizia, e dizia abertamente, que ele ressuscitaria, a morte não seria capaz de segurá-lo. E porque essa era a fama de Jesus, colocaram uma pedra enorme lá na frente, para que ninguém tivesse força o suficiente para movimentar. E não só colocaram a pedra, mas haviam guardas ali, que ficavam num período de tempo integral, guardando aquela pedra. Sabe por quê? Para que ninguém sumisse com os restos mortais de Jesus e dissesse: ele ressuscitou. A turma pensou: não, bonitão, sabe o que nós vamos fazer? Vai ter guarda aqui, ó. Ah, eu quero ver, vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vocês vão sentir o cheiro ruim do corpo do teu mestre aí apodrecendo lá dentro. Vocês vão abrir essa pedra, vai estar lá a ossada toda lá, ó. Eu não sei se Jesus tinha barba, como a gente vê nos filmes de hoje, né? Provavelmente tinha. Vocês vão ver as barbas e os bigodes dele, tudo ali, ó. Eu não sei se Jesus tinha os olhos azuizinhos, como se passam nos filmes, mas vocês vão ver os olhos bugalhados dele lá, vocês vão ver. A pedra não sai daqui, vai ficar guarda aqui, porque nós vamos mostrar para você. Mas a Bíblia diz que no 3º dia, aquela pedra rolou, meu irmão. A morte nos segurou. A morte nos segurou. Você tem ideia do que é isso para mim e para você? A morte não segura você mais, meu irmão. A morte não nos segura. Não há quem seja capaz. Não tem altura, não tem profundidade, não tem palavra, não tem ordem, não tem comando que nos afaste do amor de Deus. Nem a morte, que era a última das fronteiras, foi capaz de segurar o Senhor Jesus. E aquela pedra foi removida. As mulheres chegaram, as Marias, as mulheres geralmente chegam primeiro, não é? Chegaram lá e ficaram apavoradas, porque não viram mais o mestre, acharam que tivessem levado, e elas queriam lá cuidar, embalsamar, fazer todos os preparativos, e cadê o mestre? E aparece para elas um anjo, e esse anjo diz para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Ué, se a gente ouvisse uma pergunta dessa, a gente ia ficar meio, não é? Como assim que eu estou fazendo aqui? Mas o anjo diz: por que você procura entre os mortos quem está vivo? Não parece meio óbvio? Vocês não se lembram das palavras do mestre?
Ele não disse que ressuscitou? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. E louvado seja o Senhor, porque hoje em dia, meu irmão, há ainda crentes que não entenderam a mensagem da ressurreição. Há ainda aqueles que permanecem na sua miséria, nessa vida lamentável, achando que as coisas se limitam ao que você enxerga. Deus ressuscitou o Senhor Jesus. O mesmo Espírito que levantou o Senhor Jesus dos mortos é o mesmo que em você e em minha vida nos levantará no dia glorioso do Senhor, meu irmão. Não há nada que nos separe do amor de Deus, e nós passaremos toda a eternidade com novidade dia após dia ao lado do nosso Mestre. Mas a gente ainda consegue olhar tão somente como aquelas mulheres e dizer: cadê o corpo do Mestre? Cadê as coisas que eu preciso pegar para perceber e sentir? Onde estão as coisas que me dão conforto e segurança? Mas Jesus disse: eu ressuscitarei ao terceiro dia. Destrua esse templo. E a Bíblia diz que quando Cristo entrega o seu Espírito, há um grande terremoto, chacoalha toda a estrutura do templo. O templo se desfaz. Ele se referia ao templo de Zorobabel, o segundo que foi construído, que era menor inclusive. E quando a Bíblia diz que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro, meu irmão, não está dizendo tão somente aquele lugar, porque Cristo pôs os pés ali, mas você e eu somos o segundo templo do Senhor, a habitação viva, e Deus transita por todos os lados, usando a sua vida e usando a minha vida, e louvado seja o Senhor por isso. O anjo disse àquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Agora, meu irmão, eu vou lhe dizer o que é a vida. A vida é uma questão de tempo. Tempo. Mas como assim, pastor? Se você ler o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, você vai compreender. Havia uma grande inimizade entre o homem e Deus, causada pelo nosso pecado. A nossa natureza causou uma ruptura, uma separação. E havia necessidade de uma reconciliação. Mas você e eu, meu irmão, não podíamos fazer nada. Aqueles que passaram, os mais famosos aos menos famosos, não podiam nada. Aqueles que virão das maiores potências possíveis, também não podem fazer nada. Houve a necessidade de que o Filho de Deus se colocasse no meu e no seu lugar, e por substituição passasse pela cruz do Calvário. E hoje estamos aqui, celebrando a vida que recebemos de Jesus. Mas o anjo talvez esteja perguntando a mim e a você a mesma coisa: por que procurar entre os mortos quem está vivo? As coisas da vida às vezes parecem ter tanto peso e tanto valor, que a gente começa a procurar. Há uma fome, há uma sede dentro da gente que ela não se resolve com alimento, que ela não se resolve com compra de coisas, que ela não se resolve com status social, que ela não se resolve com aquele rapaz bonitinho que você gosta, ou daquela moça bonitinha que você gosta. Ela não se resolve com nada que essa vida tem para oferecer. E o anjo pergunta a mim e a você: por que você procura entre os mortos quem está vivo? A alegria plena no coração dos cristãos, meu irmão, não está em nada que o mundo possa oferecer. Absolutamente nada. E as pessoas ficam pensando que quando tiverem um emprego melhor, quando tiverem, uma condição na família diferente, quando tiverem A, B ou C e aquela procura insistente, e Deus diz a mim e a você: não procure entre os mortos. Porque Jesus não está aí. Jesus não está no sepulcro. Jesus não está no gozo pleno de saúde. Jesus não está na conta bancária arrebentando lá, ó. Sabe quando você vai fazer o saque? Ou você vai procurar, vai ver o saldo? Você passa o cartãozinho. Caramba, por que não tem tanto zero ali? Aquele negócio podia empurrar os números para frente ali, né? Mas não tem, rapaz. E às vezes está até um menos na frente. Você fala: que isso? Quem botou esse menos aí? Tira esse troço daí. Jesus não está numa conta gorda, meu irmão. Então não procure entre os mortos quem está vivo.
a vida que Deus me deu e a vida que Deus deu a você não se resume em nada do que o mundo oferece. Em nada, absolutamente nada. Então por que procurar entre os mortos? Há aqueles ainda, meu irmão, que procuram o cristianismo terapêutico. Você já ouviu falar? O evangelho terapêutico? Aqueles que servem para você se acalmar. Aquele que serve para você, não é? Sentir uma paz. Mas Jesus alertou: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, é a minha, doidão. Não é do jeito que o mundo dá, não. Mas pessoas procuram ainda um evangelho terapêutico, que não entra em choque com as coisas, mas que começa ao quê? Não, a sociedade hoje em dia não está falando tanto de inclusão. A gente tem que fazer a inclusão das pessoas, né, irmã? Tem que trazer todo mundo aí, uai. Bota para dentro aí. Não, mas olha, e aquela prática pecaminosa? Veja bem, não é? Como nós cantamos aqui, não há impossíveis para o Senhor. Deus perdoa todas as coisas. E vão usando a Bíblia não como um objeto para que se traga vida, mas como algo que talvez massageie o ego. Sabe por quê? Porque às vezes você não está interessado em mudar de vida. E talvez eu esteja sendo generoso ao dizer, às vezes. As pessoas às vezes não estão interessadas em que em sua vida se perceba a presença de Jesus. Elas talvez não estejam interessadas que o cheiro precioso, o perfume de Cristo, seja percebido através da nossa vida. Mas dizer que é cristão, a gente diz. Pagar o preço a gente não quer. Então, o evangelho terapêutico é aquele que começa a incluir as pessoas. Não importa o que você tem feito. Deus te ama assim. Isso é uma verdade bíblica. Agora, dizer que vai permanecer assim é como a serpente disse a Eva, falando para ela: não, você não vai morrer não, pode comer que não morre. Isso é engodo, meu irmão, é engodo. E hoje em que nós celebramos a vida que nós recebemos de Cristo, a gente precisa entender se a gente está gozando dessa vida que recebemos de Cristo. Porque muitos estão se aventurando na igreja, estão vivendo um momento na sua vida espiritual de miséria, mas não percebe. Sabe por quê? Tá bom do jeito que tá. Me deixa aqui quietinho. Eu estou mexendo com alguém? Você já viu aqueles caras que entram no ônibus dizendo: ó, eu podia estar roubando, eu podia estar... O que mais que eles falam? Podia estar matando, podia estar arrancando catota do nariz, podia estar fazendo um monte de coisa, mas estou aqui, ó, me dá um dinheirinho aí. Algumas pessoas têm entrado para o evangelho achando que é assim. Eu podia estar lá no mundão, mas estou aqui. Então me deixa quietinho aqui do jeito que eu estou. Meu irmão, não é assim que funciona. Não é assim. O livro de Marcos, tem muita ironia no texto escrito por Marcos. E a gente pode inclusive fazer um estudo sobre as ironias de Marcos. É bem interessante. Uma delas fala sobre o momento em que Jesus é pego pelos soldados e ele começa a ser açoitado. E onde está a ironia nisso? Eles começam a vestir Jesus. Depois de um espancamento, com mão, com pé, com pedaços de pau, com objetos de tortura. Depois de um espancamento, eles vestem Jesus com uma roupa, sinalizando como se ele fosse um rei. Você não disse que você é o rei dos judeus? Então vamos pôr um rei. Onde está a ironia? É um rei que estava ali. E eles estavam ali achando que estavam fazendo, né, uma grande brincadeira. Mas eles estavam na frente do Rei dos Reis. E colocaram aquela roupinha nele. E entre socos e pontapés, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ô meu irmão, os espinhos tinham 10 centímetros, aproximadamente. Cada espinho tinha 10 centímetros que perfuraram a cabeça do mestre.
E não foi só colocada sobre a sua cabeça, com um pedaço de pau fazendo uma alavanca, lhe foi enfincado na cabeça. Era a sua coroa. Mal sabiam, meus irmãos, que de fato ali estava um rei diante deles. Aquelas pessoas todas fizeram uma série de gozações e terminaram a sua celebração, o seu culto, com cusparadas em Jesus. Tudo isso aconteceu por mim e por você. Tudo isso aconteceu por aqueles homens que agrediam Jesus daquela maneira. Muitas pessoas hoje, meu irmão, não entendem o preço que foi pago. Acham que o dia de Páscoa é como o dia de Natal ou como qualquer outra celebração que se tem no ano. Não, meu irmão. O nascimento de Cristo marcou toda a humanidade. E a sua morte e ressurreição, já dizia Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Ele não viesse em corpo ressurreto, de nada adiantaria a nossa fé. Estaríamos aqui falando de qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Mas Ele ressuscitou dos mortos. Se você fosse buscar lá no túmulo de Maomé, você vai encontrar lá, se ainda tiver por lá a ossada dele lá, você vai encontrar do Buda, você vai encontrar do Shiva, todas essas pessoas aí que se levantaram você encontra, mas de Cristo não, porque Ele ressuscitou. E isso muda todas as coisas. Ele não é um profeta simples, como se diz por aí, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso e que se manifestou para que você e eu tivéssemos vida. Isso não é uma questão simples e não é um acaso, mas é o poder de Deus se manifestando em cumprimento à sua própria palavra. Por amor à sua palavra, Cristo veio e morreu por mim e por você. Agora, por que continuar procurando entre os mortos? Havia uma inimizade que foi resolvida pelo sacrifício de Cristo. Havia um precipício entre Deus e todos nós. Certa pessoa perguntou para um pastor uma vez: pastor, é verdade que Deus não aprova o pecado, que Deus odeia o pecado e jamais vai compactuar com o pecado? Ele disse: sim, é verdade. É verdade, então, que todas as pessoas habitam e coabitam em Deus? Ele disse: sim, é verdade. Você sabia que você se movimenta dentro de Deus? É o que o livro de Atos nos ensina, que nós vivemos e nos movimentamos em Deus, dentro de Deus. E aquela pessoa disse para aquele pastor, ele falou o seguinte: uai, se Deus não permite o pecado, e nós vivemos dentro de Deus, coabitamos dentro de Deus, como é que pode então, se o pecado é exterminado na presença de Deus, nós vivemos e andarmos, nos movimentarmos dentro de Deus? E ele virou para aquela senhora e disse: olha, é boa a sua pergunta. A senhora acredita em transplante de órgãos? E ela disse: sim, acredito. A senhora acredita que isso funciona? Ela falou: acredito, já vi. Ele falou: qual é o grande problema de transplante de órgãos? O maior problema que se tem é rejeição. O corpo às vezes rejeita o órgão estranho, não entende como aquilo sendo algo bom para o seu organismo e ele rejeita. Ele virou para aquela senhora: pois é, então minha senhora, não se pode mais fazer transplante nesse mundo, né? Porque a rejeição é alta. Então é bobagem. Vai arrancar seu coração e pôr de outro para quê? Se seu corpo vai rejeitar. E ela disse: não, pastor, mas existe remédio. Tem um remédio que aplicado, ele faz com que o corpo não rejeite aquele órgão que foi implantado. Ele olhou para ela e disse: pois é, minha irmã, o sangue de Cristo é o remédio que não faz com que o corpo nos rejeite como nós somos, mas possamos permanecer vivos e dentro dele. Nós fomos colocados em Deus
E o sangue de Cristo não só nos trouxe para junto dele, e não só nos faz coabitar dentro de Deus, mas por toda a eternidade há efeito do sangue de Cristo. Tudo foi criado, tudo se fez com a insígnia do sangue do Cordeiro. Tudo é por conta do sangue de Jesus. E eu pergunto a você, então, por que procurar entre os mortos? A vida agora, meu irmão, não é uma correria desenfreada porque você resolveu um grande problema que você tinha. Você tinha um problema de inimizade com Deus, mas Cristo reconciliou a sua vida com a de Deus. E hoje você e eu temos acesso à graça por conta do sangue de Cristo. Por isso, meu amado, a vida é tão somente uma questão de tempo. A gente fica tão angustiado com as coisas, tão preocupados, tão tensos porque algo não deu certo ou porque algo não saiu do jeito que a gente gostaria que saísse, e às vezes podemos ouvir os anjos dizendo para a gente: uai, mas por que você está procurando entre os mortos? Jesus não está aí não. Vai procurar o Mestre, porque nele você encontra a vida. Vai procurar o Senhor, porque nele você vai encontrar vida. Não adianta procurar entre os mortos aquele que está vivo. A vida é uma questão de tempo. Uma vez um pastor foi fazer um funeral. E na morte daquela pessoa, salvo engano era a mãe, era uma senhora que tinha passado, o pastor viu o filhinho ali chorando do lado do caixão, desesperado. E ele chegou do lado daquela criança, abraçou, passou a mão na sua cabeça, né, viu se ele queria água, ficou ali um tempinho com ele. E o menino continuava triste. E ele dizia: e agora? O seu sofrimento genuíno de uma criança, era pela dor que a mãe tinha passado. E o pastor disse para aquela criança: não precisa chorar. A sua mãe está muito bem. A sua mãe, aquela pessoa faleceu de câncer. A sua mãe não tem câncer. Aí o menino olhou e falou: como não? Ela morreu de câncer? Não, sua mãe não tem câncer. Esse corpo que você está vendo tem câncer. A sua mãe não. A sua mãe está muito bem. A sua mãe não está sofrendo. Esse corpo aí sofreu. A vida é uma questão de tempo. Tempo. Nós estamos dentro de algo chamado tempo, que Deus criou. E é uma questão de tempo. Mas todo o restante, Deus já conquistou para nós na cruz do Calvário. E eu não preciso mais correr e ficar nesse desespero e tantas coisas. Nós temos que viver. Nós temos coisas a fazer. Mas nós não devemos mais procurar entre os mortos quem está vivo. Jesus ressuscitou, meu irmão. Há esperança. Há esperança de uma vida nova ao lado do Pai. Nós não estamos aqui tão somente para que tenhamos uma celebração. Daqui a pouquinho nós vamos encher a pança com um monte de comida. Aleluia! E depois nós vamos seguir para a nossa casa, voltar para a nossa vida com a correria de sempre, tantas coisas. Mas se a gente sair daqui e voltar angustiado, nós ainda não entendemos a mensagem da ressurreição. Se a gente sair daqui ainda no pânico e no desespero, nós ainda não entendemos a mensagem da ressurreição. Ó morte, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está a sua capacidade, a sua opressão? Ela foi vencida. A morte, para todos nós que estamos em Cristo, é tão somente um momento que nos aproxima ainda mais do nosso Senhor. Por isso a vida, ela não se resume às coisas que nós queremos, fazemos, gostamos, mas ela deve ser vivida em função da nova vida que nós recebemos em Cristo. Essas dificuldades todas que você tem e eu também tenho, como disse Paulo, são leves e momentâneas tribulações. Alguém pode dizer: Paulo, você não está sabendo o que eu estou passando, mano. A gente também não sabe por onde ele passou, né? Além daquilo que está escrito na Bíblia. Mas por que leve e momentânea tribulação? Porque se comparado à eternidade, ao que passaremos ao lado do Pai,
Ei, meu irmão, isso não é nada. É só um momentinho. É só uma questão de tempo. Porque Deus tabernacula dentro de você. Há algo de Deus dentro de você. E que corresponde ao chamado que Deus fez. Ao chamado que Deus tem feito. É por isso que ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lança sobre mim, lança sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Porque Deus cuida de você. A vida que nós recebemos, meu irmão, é muito maior do que a gente é capaz de compreender. Por isso os anjos disseram àquelas mulheres: não procure entre os mortos quem está vivo. Sai de dentro dessa cova. Saia daí e olhe, porque a pedra já foi removida. Olhe o mundo com os olhos que Deus observa. Veja a vida que Ele te deu. Veja a esperança que lhe foi imputada através de Cristo. Veja a possibilidade que todos nós temos de agora não mais vivermos como vivíamos antes, mas vivermos como verdadeiros cidadãos do céu. Ainda não estamos lá, mas nós já somos. E assim nós vivemos, ou deveremos, ou devíamos viver. Por isso, nessa manhã tão preciosa em que celebramos a Cristo, a vida que recebemos dele, a ressurreição, a passagem, eu queria que a gente concluísse uma coisa que foi começada e que não terminou. Pelo menos não terminou naquela altura. Os soldados trouxeram Jesus e o espancaram. Os soldados vestiram Jesus como se ele fosse um rei, e ali estava o Rei dos Reis. Os soldados colocaram sobre a sua cabeça aquela coroa, e eles disseram: viva aí o Rei dos Judeus, e coisa assim. Mas eles não terminaram, porque aquele culto de adoração ao Rei dos Reis que eles começaram com um deboche, se concluiu no capítulo 5 de Apocalipse, em que narra a aceitação do sacrifício do Cordeiro. Aqueles homens não terminaram o que começaram. E eu queria propor a cada um que está aqui nessa noite que a gente conclua aquele culto. Porque às vezes a nossa vida começou num deboche também, ou está num grande deboche, em que pessoas não mais acreditam no poder de Deus, em que as pessoas vivem de religiosidade, elas se alimentam de, rotinas, precisa de rotina, vai à igreja porque se sente bem, vai à igreja, mas não está lá pelo Senhor. Ela está vivendo de um deboche. Assim como aqueles soldados. Mas eu queria convidar você nessa manhã, para que a gente concluísse aquilo que foi começado e entregássemos o nosso louvor ao Rei dos Reis. Entregássemos a nossa vida como oferta ao Senhor, o Rei dos Reis. Que a nossa vida estivesse aos pés do Senhor, como de fato ela tem que ser, sendo esse o ponto mais alto que todos nós um dia alcançaremos, se ali já não estamos. Eu queria te convidar, meu irmão, a louvar o Senhor e a agradecer, porque Ele se fez carne, tabernaculou entre nós, e não só anda pelo povo, não só anda no meio da igreja, mas Ele escolheu morar dentro de mim e escolheu morar dentro de você, meu irmão. Nas horas mais tristes da sua vida, você não estava sozinho. Nas horas mais felizes da sua vida, você não estava sozinho. Nas horas em que a escuridão parece que tomou conta do seu pensamento e os olhos não tinham mais horizonte, as mãos do Senhor estavam com você. Deus nunca lhe abandonou, Ele resolveu morar em você, e essa é uma habitação que Ele não dispensa jamais. Ele diz que nas suas mãos foram colocados todos aqueles que o Pai o deu, e Ele o fechou nas suas mãos.
E não só fechou, mas a mão do seu Pai, a mão de Deus é sobre a sua mão. E depois de Deus colocar a mão sobre as mãos de Jesus, o Espírito Santo do Senhor selou tudo isso. Quem é capaz de te tirar da mão de Deus, meu irmão? Quem é capaz de intentar qualquer coisa contra a sua vida? Vem morte, vem praga, vem maldição e tantas coisas que a gente se preocupa, mas a gente se esquece que a morte foi vencida, que Cristo ressuscitou e a nossa vida, meu irmão, ela é vivida de glória em glória. Até a chegada do Mestre, até a volta, como cantamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, que venha, que Deus abrevie esse tempo, que possamos olhar, não mais com esses olhos, mas ter um corpo glorificado, assim como Cristo recebeu. E nessa manhã, meu irmão, eu queria dizer a você, não procure entre os mortos quem está vivo. Não procure religiosidade, porque Jesus não está lá. Não procure em homens que sabem falar algumas coisas mais bonitinhas que o outro, ou tem uma mãozinha mais poderosinha que o outro, que a gente acha que tem. Não procure, porque não está lá. Não procure em pessoas, não procure em instituições, procure em Cristo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes? De todo o vosso coração. Comece a clamar a presença do Senhor, comece com um coração grato ao que Deus tem feito por você e já fez conquistado na cruz do Calvário, porque aquele sangue manchou o madeiro, só que agora os pregos não seguram mais. E eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas foi o amor que o manteve lá. Ele podia descer a qualquer momento, ele podia fazer tantas coisas, ele poderia ter se apresentado como Rei dos Reis, mas aí eu pergunto a você, meu irmão, eu pergunto a você, e sendo bem sincero, esses que buscam evangelho terapêutico, esses que acham que compromisso com o Senhor é igual aquela brincadeirinha de pera, uva, maçã, salada mista, que hora você dá beijinho, hora não dá beijinho, e depois sai daquela brincadeira e acabou, não tem compromisso nenhum. Aqueles que acham que a vida com Deus é de uma maneira que se leva como quem conduz, sei lá, vou levar as crianças aqui a algum lugar e volto, e foi só para esse período. Para esses, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você viu, ou tomou conhecimento, melhor dizendo, do período em que Cristo foi açoitado? Aquele ali é o nosso Rei. A minha filha no carro perguntou ontem, papai, por que tinha tanto sangue em Jesus? Como se responde isso para uma menina de 4 anos, que vai fazer 4 anos? Mas por que tinha tanto sangue? Era o seu, era o meu, mas foi o dele. E ele se colocou ali, naquela condição, em seu favor e em meu favor. Muitos estão esperando o evangelho que te leva lá para cima, e aquele que se apresenta como uma grande e fabulosa situação. A mensagem de Deus, meu irmão, é uma mensagem indigesta. É por isso que as igrejas não estão cheias. Igrejas sérias, né? A mensagem que Deus deu para você pregar para os outros é como quem diz, a tua vida inteira, meu irmão, você acreditou em A, B e C. Sabe o que você faz com isso? Joga tudo fora, porque isso tudo é mentira. Esta é a verdade. Foi isso que Deus mandou que a gente fizesse. É fácil? Não, não é. Olhar para Cristo naquelas condições e servir a Ele e continuar com a nossa vida inclinados, o nosso joelho do coração inclinados diante do Senhor, é por isso que eu digo, você está procurando entre os mortos ou não? Você continua com os joelhos dobrados diante do Rei dos Reis, vendo Ele naquelas condições, ensanguentado, com pedaços de cortes profundos por todo o seu corpo? Você continua achando que Ele é poderoso?
Ou para você ali um grande período de derrota e humilhação. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, mas para mim e para você, Cristo se fez o Cordeiro de Deus. E Ele olha para mim e para você e diz: eis que vos envio como ovelhas na mão de quem? Dos lobos. Então você e eu, meu irmão, fomos chamados para celebrar a vida que recebemos e para viver da mesma maneira como Cristo viveu. E nessa manhã eu pergunto a você, o que é que você tem buscado? Você está procurando a felicidade? Você está procurando realização financeira? Quando você vem à igreja, né? Porque todo mundo procura isso. Isso é meio óbvio, né? Você trabalha não é por diversão. A não ser que você goste do que você faz, né? Você trabalha pelo quê? Você está procurando o quê? Quando você fala com Deus, o que é que você quer? Nessa manhã, meu irmão, não procure entre os mortos, porque Cristo não estará lá. Mas procure a presença de Deus que gera vida e vida em abundância. Procure se colocar diante de Deus, lembrando tudo o que Ele passou, porque aquele Jesus que foi humilhado, meu irmão, é o mesmo hoje ressurreto. Ele não é porque Ele está lá glorificado, está lá no céu, sentado à destra do Pai, que Ele deixou de ser aquele mesmo que foi humilhado, porque aquilo tudo nos garante a salvação, aquilo tudo nos garante a eternidade ao lado do Pai. E eu pergunto a você, isso te incomoda? Isso te gera algum desconforto no coração? Porque é essa vida que nós estamos celebrando aqui nessa manhã. A vida que recebemos de Cristo. A morte não segura mais. E glória a Deus por isso. Mas nessa manhã, meu irmão, eu queria então lhe convidar a se colocar de pé. Você pode? Nós celebraremos em seguida a ceia do Senhor, em memória do Deus Todo-Poderoso, pelo sacrifício que foi feito por mim e por você. E eu convido a que você, nessa manhã, observe os caminhos que você tem andado. Não observe as suas palavras não, mas os caminhos. Não observe o que você tem dito, mas observe o que você tem feito. Porque papel, meu irmão, e caneta pode escrever tudo. A boca pode falar bastante coisa, mas a atitude é de quem realmente vive. A atitude é de quem realmente assumiu um compromisso. E nessa manhã, em que temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, eu queria que você se lembrasse do que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Por isso lemos João capítulo 14. Deus fez em você morada. E isso custou, meu irmão, e custou muito. Há um louvor que diz que eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz. Nós nunca saberemos o tamanho da obra, mas nós sabemos o que Deus tem feito na nossa vida, e por isso eu convido você a que louvemos ao Senhor, coloquemos a nossa vida diante dEle em agradecimento, coloquemos à disposição do Senhor todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, a força, a destreza, o vigor, ou até a falta do vigor, mas tudo, a essência toda, seja ofertada ao Senhor e que Ele faça bom uso das nossas vidas em função do seu reino. Mas isso não é para todos, meu irmão. Isso é para alguns. Já dizia o texto sagrado que muitos foram escolhidos. Aliás,
Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos, porque muitos ainda, eu penso assim, têm procurado entre os mortos, têm procurado em lugares onde Cristo não está. E hoje Ele abre para mim e para você o caminho. Ele diz: eu vou e vou voltar. Vou levar todos vocês para que vocês estejam onde eu estou. É para hoje. Não é para amanhã, não é para o dia seguinte, mas hoje há plenitude de vida em Cristo. Há alegria e descanso para um coração opresso e mas tão amargurado. Há condições, meu irmão, de se esvaziar de si mesmo, para que seja cheio de Deus, para que haja vida brotando dentro de nós, e não mais lamentações, murmúrios e angústias e uma série de coisas, porque a vida, meu irmão, é só uma questão de tempo. Por isso, se Cristo é Rei na sua vida, se Cristo é o Senhor da sua vida, se você foi feito novo, se você tem uma nova natureza em Cristo, nessa manhã, eu o convoco a depositar aos pés da cruz a sua vida, a depositar nas mãos do Senhor aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser, todas as suas ansiedades e angústias, porque hoje nós celebramos a vida que venceu a morte. Para Deus, meu irmão, não há nada impossível realmente. Isso não é história de quem quer ludibriar crente para arrancar dinheiro, mas para Deus não há impossíveis. Deus pode sarar uma enfermidade, mas mais grave ainda é sarar uma enfermidade no mais profundo da alma, de quem não se aceita, de quem não se permite ser feliz. Deus tem o descanso e o consolo, porque a morte não segurou o nosso Senhor. E nessa manhã em que celebramos a vida, eu convido você a que louvemos ao Senhor juntos. Feche os teus olhos e oremos.